Windows ele pede para apertar uma tecla F2. É nesse momento que vocês usam esse backup do SR. Por questão técnica, a gente não vai abordar ele aqui, tá? Porque senão a gente teria que reinstalar o Windows para poder demonstrar. Mas vocês podem fazer o teste na máquina virtual de vocês para ver como funciona. É só apertar a tecla F2 quando o sistema estiver iniciando. Para abrir o utilitário, pessoal, vocês vão clicar no iniciar, tá? E vão digitar o comando NT Backup, tudo junto. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. NT Backup, tá? Esse comando ele vai abrir o utilitário Backup. Existe outra forma de acessar o utilitário? Existe. Através do menu iniciar. Deixa eu demonstrar para vocês. Através do menu iniciar. Todos os programas. Acessórios. Ferramentas do sistema. E aí sim backup. Tá? Essa é a forma gráfica de abrir. Só que como vocês viram, né, são vários passos até chegar nele. Então é mais fácil que vocês decorem o comando e abram o NT Backup, tá? É só ir lá no executar e digitar NT Backup. A primeira vez que vocês abrirem o NT Backup, ele vai abrir uma janelinha que é o modo assistente dele. Por padrão, a primeira vez ele sempre vai abrir assim, tá? Inclusive, se eu voltar aqui no servidor, ele abriu já no modo de backup assistente, tá? A gente não vai abordar ele, porque ele é extremamente fácil. É só vocês seguirem o que está na tela. Vão lendo cada etapa e vão seguindo o que está na tela. A gente vai desmarcar essa opção aqui, sempre iniciar no modo assistente. A menos que vocês queiram, lógico. E vão clicar nesse linkzinho que tem aqui dentro, modo avançado. Quando vocês clicarem nele, ele vai abrir o utilitário de backup, ok? Com as opções padrão. Tem o assistente de backup, o assistente para restauração, assistente para recuperação. E lá em cima tem as principais, que é a guia de backup, que ela vai listar o computador de vocês, todas as unidades, tá? todas as partições ou volumes que vocês tiverem. O System State, se vocês clicarem nele e derem uma olhada, vão ver que tem o Active Directory, arquivos de boot, registro do Windows, que são essas duas opções aqui, e a sysvol, que é a pasta que gerencia a estrutura do Active Directory. Tá? Além disso, vocês podem configurar outras opções aqui, como fazer backup de uma unidade de rede. Tá? Tem a restauração, que vocês só vão poder restaurar se tiver um arquivo de backup feito, no caso aqui a gente ainda não tem, e tem os trabalhos agendados, se vocês notarem, é um calendário. Dentro desse calendário é onde vocês vão configurar a rotina. Tem os dias do mês e aqui em cima os dias da semana. Pode ser feito uma vez, pode ser repetido 2 vezes, infinitamente, depende de vocês. Voltando aqui, pessoal. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que ele vai abrir no modo assistente, certo? A gente não vai utilizar ele, a gente vai usar o modo avançado. Como vocês viram, quando clicarem em modo avançado, ele vai abrir a tela principal do NT Backup. Ok? Que tem aquelas opções que a gente acabou de mostrar. Vamos dar só uma olhadinha básica nas opções dele. Ele não tem muita coisa que a gente vai precisar, tá? Tem uma opção, por exemplo, para computar informações de seleção antes das operações, usar catálogos. Coisas que podem ser interessantes para vocês na guia de opções. Verificar dados do backup após ele ser concluído. Fazer backup de conteúdo de unidades montadas. Ou seja, unidades que estão em uso, partições que estão em uso, tá? São opções que vão ser de interesse para vocês. E sem permitir o uso de mídias reconhecíveis sem perguntar antes. E vai evitar que vocês percam tempo clicando em alguma confirmação, tá? Sempre que colocar alguma unidade de mídia, algum backup, por exemplo. Dessa janelinha de opções, o que vai interessar para a gente é essa opção aqui, tipos de backup. Ok? Nessa guia tipos de backup, é onde vocês escolhem qual o tipo de backup, tá, que será feito. O tipo de backup varia em 5 tipos principais. Tá? O backup normal, que é a cópia dos arquivos, tá, com os mesmos atributos que eles estão atualmente. Ele copia todos os arquivos, sem exceção, do que vocês selecionaram, óbvio. Tem a cópia normal, que ele vai copiar os arquivos, mas não vai copiar os atributos dos arquivos. Tá?
Tem a cópia diferencial, que ele vai ver o que tinha de diferente do último backup até aquele backup que ele está fazendo agora e vai copiar só aqueles arquivos. Tem a cópia incremental, que ele pega os arquivos, pega o backup normal e somente incrementa os arquivos que forem modificados ou adicionados, tá? E o backup diário. Aqui tem um resumo, pessoal, dos tipos de backup, tá? Das configurações de tipo de backup. O normal, ele vai apenas copiar os arquivos e atributos, que é o backup padrão, tipo de backup padrão, mas ele consome muito espaço. Ele é o mais seguro e o mais completo, mas consome muito espaço, tá? Cheque ainda dele, tá? Tem a cópia, tá? Backup cópia, que apenas copia os arquivos, mas não copia os atributos dos arquivos, tá? Apenas vai copiar, sem marcar ele como arquivo morto, arquivo arquivado, tá? Como a gente chama. Pode deixar aqui, Pedro. Tá resumindo as opções. Tem a cópia diferencial, tá, pessoal? Que ela vai somente copiar os arquivos que foram modificados desde o último backup, mas copia os seus atributos. Ela vai copiar todos os parâmetros desses arquivos. Se ele era oculto, se ele era de sistema, se ele não era oculto. Tem a cópia incremental, que ela vai copiar os arquivos que foram modificados desde o último backup, só que sem os atributos, tá? Ele vai apenas adicionar aqueles arquivos ao backup. E a cópia diária, que vai fazer backup apenas dos arquivos que foram criados e modificados naquele dia, tá? Ou hoje, como vocês quiserem, com seus atributos. Outra opção interessante, pessoal, é a aba onde a gente pode excluir arquivos específicos, tá? Onde a gente pode ignorar arquivos específicos. Foi uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Nessa opção aqui, excluir arquivos, vocês podem excluir arquivos específicos do sistema, arquivos excluídos especificamente para algum usuário, tá? Ou para todo o sistema. É só vocês clicarem em adicionar novo e adicionar um arquivo. Vocês podem também clicar e remover algum arquivo que vocês não querem ignorar, ok? Aqui embaixo, vocês ignoram um arquivo especificamente para aquele usuário, certo? De volta ao backup lá, pessoal, nossa utilidade de backup. Como eu mostrei para vocês, dentro da aba backup, que é a principal, vocês vão ter o item System State lá. Traduzindo ao pé da letra, é estado do sistema. Ele vai conter os dados do Active Directory, como a gente comentou, os arquivos de boot, tá? Os boot files, classe de registro com e o registro em si, são os dois itens do registro do Windows, que é onde ele vai guardar as configurações, compartilhamentos, ele guarda também no registro, tá? E a pasta sysvol, que é onde é armazenado a estrutura do Active Directory. Esse System State, ele é literalmente, como a gente falou, o estado do sistema. Ele é a parte mais importante do backup, que guarda os principais dados do sistema. Toda a parte de registro do Windows, DLLs, arquivos de boot, vai ser armazenado no System State. No caso de um vírus, por exemplo, se o vírus chegar a infectar os arquivos do Windows, muito provavelmente esse backup vai estar infectado também. Então é bom que vocês retornem esse backup em uma data bem anterior, tá? De quando o problema aconteceu. Como eu falei, em um servidor esses dados incluem Active Directory, configurações do Active Directory, DHCP, o DNS, compartilhamentos também, configurações, dados de segurança como permissões do registro, permissões de pasta, tudo relacionado ao núcleo do sistema, o que é o básico para o sistema voltar a funcionar. Ele vai incluir, como a gente falou, registro Windows, arquivos de boot, banco de dados do serviço certificado. Que esse serviço certificado é mais quando você gerenciar, por exemplo, um servidor de rede sem fio, ou um servidor de certificado em si, tá? Ele vai salvar a chave mestra desse banco de dados, desse certificado, para que vocês possam continuar oferecendo serviço. Serviço diretório do Active Directory, grupos, usuários, computadores que estavam no domínio, compartilhamentos ativos, eles salvam. A pasta sysvol do próprio Active Directory vai salvar.
informações sobre o serviço de cluster, tá? Se você estiver usando algum cluster, algum serviço de cluster, ou mesmo o Windows para clusters, ele vai salvar essas configurações, tá? Para que caso caia um nó, caso caia algum computador desse cluster, vocês possam recuperar ele em pouco tempo, tá? Também salva o metadiretório do IIS. Esse metadiretório são as pastas principais do arquivo,